carboidrato está sendo o vilão do momento, né? Mas não é. Não é. O carboidrato é importante e não deve-se fazer restrição total de carboidrato pensando em emagrecimento, que não vai ser consistente. Não vai ter adesão, vai ter reganho de peso, tá? Então, carboidrato à noite não engorda desde que você siga o plano, tá? Siga o plano alimentar. Hello, turma! Vamos fazer mais um episódio, continuidade do podcast, continuidade do episódio anterior, que a gente estava falando sobre emagrecimento, dividimos em 2, porque tem bastante coisa para falar, né? E aí, para esse segundo, a gente vai falar sobre temas polêmicos, que rondam, permeiam a questão do emagrecimento, e a gente separou as perguntinhas que chegaram, que são dúvidas gerais aí. A gente vai responder as perguntas bate-bola com vocês, tá? Então, vamos lá, Má. Vamos lá. A gente parou, então, nos temas polêmicos. Vamos começar sobre jejum intermitente? Vamos, você vai receber bastante comentários, tá? Cuidado com as porradas. Nós estamos aí para isso, né? Estamos A aí para gente tem isso. que passar informação Com qualidade e com embasamento. qualidade e embasamento, né? Nós, como médicos, não podemos passar achismos, né? Tem que ser informação baseada em ciência. É a nossa função. Vamos lá. E jejum intermitente emagrece? Então, no outro episódio, eu deixei claro o que emagrece. Déficit calórico. Isso é o que emagrece, tá? Do ponto de vista fisiológico, o jejum intermitente, ele tem uma lógica de emagrecimento, né? Depois de 12, 14 horas de jejum, nossa reserva de glicogênio, tanto no músculo quanto hepática, se foi, né? Então, ao fazer um exercício, você vai basicamente usar gordura como fonte de energia. Então, do ponto de vista fisiológico, sim, o jejum intermitente oxida a gordura, usa a gordura como fonte de energia e sim, vai emagrecer, tá? Adianta fazer jejum intermitente e depois empanturrar de besteira? Não, porque você está perdendo o déficit calórico. Exatamente. Então, o que os trabalhos têm mostrado? O jejum intermitente é uma técnica, ela entra como uma arma na restrição calórica. Quer dizer, você tira uma refeição, né? Então, eu tirei o café da manhã, é uma refeição a menos. Então, o cara faz 3 refeições de 500 calorias, de 700 calorias no dia. Ele está fazendo 1.500 calorias só, ele deixou de fazer uma de 700. Então, na verdade, a conta funciona assim, tá? De uma maneira geral. Então, o jejum intermitente realmente pode oxidar gordura, pode ajudar no emagrecimento, mas ela nada mais é do que mais uma forma de restrição calórica e de manter esse déficit calórico diário, tá? O que é importante, nem todo mundo consegue fazer exercício em jejum. Tem gente que nauseia, dor de cabeça, faz hipoglicemia, tá? Pacientes já mais treinados, acostumados e com boa reserva muscular até respondem bem, até no exercício de musculação, tá? Pacientes destreinados, com flexibilidade metabólica mais baixa, tendem a ter que fazer exercício aeróbico de baixa intensidade, com uma frequência cardíaca mais baixa, para daí só realmente usar a gordura como energia. Esses pacientes com histórico de sedentarismo, de obesidade, eles têm essa flexibilidade metabólica ruim. Então, se subir um pouquinho a frequência cardíaca, já vai usar carboidrato, já vai fazer vai queimar músculo, tá bom? Então, é sim e não a resposta, tá? Vai muito da adaptação pessoal. Do queimar músculo, a gente entendeu aqui que, assim, banco de músculo, né? É interessante você ter. Então, cuidado com isso, né? Porque às vezes uma coisa que você está achando que está sendo interessante não está sendo saudável para aquele momento, né? Que você precisa, na verdade, formar músculo para questões metabólicas
que serão bem-vindas naquele momento para você. Então, o que eu falo para os pacientes, né? Jejum intermitente é uma boa? Depende. Se a pessoa se adapta bem a ela, tá? Tem gente que não se dá bem, que passa mal. Tem gente que prefere uma dieta mais fracionada. Tem gente que tem muita fome, então prefere refeições que realmente são mais volumosas. Então, para esses pacientes, às vezes o jejum intermitente funciona melhor, tá? Ele tira uma refeição criando um déficit calórico. Eu, particularmente, quando vou fazer, a gente faz exercício de manhã, né? Eu sinto, assim, depois, principalmente com algumas baixas hormonais, né? Depois de uma idade, eu trato o gastrointestinal de certa forma mais devagar, né? Eu senti muito isso depois dos meus 43 anos. Então, eu como a refeição, né, saudável, mas muito parecida com a que eu comia antes, e aí eu fico um pouco mais empachada, demora um pouco mais a minha digestão, algumas vezes o intestino um pouco mais devagar. Então, quando eu faço exercício com o estômago cheio, eu me sinto mais cansada, como se tivesse realmente o corpo trabalhando na questão da digestão, né? Então, eu sinto que eu rendo mais fazendo exercício sem comer, e depois que eu faço o exercício, eu como. Então, você vê que é uma questão puramente pessoal mesmo, né? Você vai se entendendo, e isso pouco muda para a história do déficit calórico do seu dia, para o que você come o resto do dia, para o que vai ser o amanhã ou depois da manhã, né? Vejam que não é aquele momento em si, mas o conjunto da obra. Né? Agora, é importante para o jejum intermitente, para quem faz, tá? Uma boa refeição que tenha carboidrato à noite, para você ter energia no outro dia de manhã. Também para o Senão, resto do não vai dia, ter. né? Outra coisa, se você tem uma reserva energética, ó como sempre muito complexo, né, Cá? Então, tá bom. Me alimentei mal à noite, de manhã eu fui lá, consegui treinar, quer dizer, uma pessoa que até consegue treinar, mas o rendimento dela é igual? Se ela não tem um rendimento igual, Não o que adiantou. acontece? O treino não é eficiente. Se você não tem treino eficiente, você não tem déficit calórico, você não cria músculo. Ou seja, comer então, bem, não tem como, né? O pessoal come salada à noite, não dá, tem que comer um pouco não, de dá para comer carboidrato, salada, mas não aí vai treinar de manhã fazer cedo. isso. Exatamente. Falando Uma nesse coisa que é contexto, importante, também o pessoal come, né? Por exemplo, a gente vê muito na academia, né? A pessoa chega, acha que está muito tempo em jejum, come o lanchinho e já vai para a musculação. Esse lanchinho vai ser energia para ele no treino? Não. A nossa reserva de glicogênio vai acontecer depois de 4, 5 horas que a gente se alimentou. Aquele lanchinho vai ajudar ele a não ter hipoglicemia durante o treino. Então, quem é mais sensível a essa variação da glicose no sangue, vale a pena. Mas não vai servir como energia para o treino, né? Para o ganho de massa muscular, para a efetividade do treino. Então, jejum intermitente é uma técnica, é uma tática, mas tem que ser discutida com os profissionais para que seja efetivo, para que seja efetiva, né? Então, realmente, vai fazer o jejum, não vai tomar o café da manhã, o jantar como que vai ser? Tem que combinar com a Nutri, quer dizer, então eu vou treinar em jejum porque eu me sinto bem. Então, como é que vai ser o jantar? E uma coisa então, que eu acho tem que ser também tudo muito planejado. legal de falar é também como que você quebra seu jejum, né? É importante aí, eu falo, coitadinho do seu pâncreas, né? Se você quebra seu jejum com chocolate, com açúcar, tem a dó dele. Então a gente tem que também, eu acho que como a gente fala, né, a primeira refeição do dia, na verdade, a quebra do jejum, ela é fundamental, né? Que você tenha uma alimentação que favoreça, né, o seu metabolismo, né? Essa é a refeição principal mesmo, né? Porque às vezes não é necessariamente o que você come, né? Mas a maneira como você come, né? Então, se você às vezes vai comer o doce, mas você come depois de uma alimentação, de uma variabilidade alimentar importante, se você come aquele doce associado a coisas, entre aspas, que são saudáveis, você está digerindo de uma forma diferente do que você comer em jejum um bolo com um copo de Coca-Cola. Isso tem uma ação bem diferente, né, em você. Então, também se atentem para essa questão, acho que é válida, né? Sim. E sobre a flexibilidade metabólica? O que você tem a nos dizer? Tá. A
flexibilidade metabólica é a nossa capacidade de usar as diferentes fontes de energia por trabalho do corpo, tá? Mais gordura, você vai ter menos catabolismo, vai usar menos músculo. Quanto mais inflexível, menos você vai usar gordura. Qualquer subidinha de frequência cardíaca, você, vai no músculo, né? Vai no carboidrato. Como que a gente estimula a melhora da flexibilidade metabólica? Exercício físico. Exercício físico, ganho de massa muscular. Tá? Então, mais uma vez, a gente fica, né, até redundante, né? Não adianta só fazer dieta super restritiva. Tem que ter a dieta balanceada para que se crie músculo, porque senão a perda de peso não é consistente. Tá? E a gente fala que o exercício físico... Uma pessoa treinada, né, ela vai consumir gordura até bem próximo da faixa máxima de frequência cardíaca dela no exercício, né? Então, pessoas extremamente treinadas, elas vão lá até a terceira faixa ali. As pessoas destreinadas, não. Subir um pouquinho a frequência, ele já para com o consumo de oxidação de gordura como fonte de energia. E exercício, a gente fala exercício físico com função, né, de exercício físico, né? O que é exercício físico? Uma coisa básica, como a gente falou, como que eu escolho o pão para eu comer? O que é o exercício físico, né? Então, o exercício físico, a gente tem que ter, no mínimo, 1h30 por semana, no mínimo. Então, a gente fala de uma média, o interessante seria, no mínimo, 3 vezes por semana, 40 minutos. Eu gosto de orientar 5 vezes por semana, 40 minutos. Porque quando a gente orienta assim, 5, você faz 4, 3, né? Aí, quando eu quero que a pessoa faça assim, que eu falo todo dia, né? Então, a gente joga a sua meta lá em cima. Esse é um número para manutenção de saúde, né? E eu acho porque a gente está conversando, não precisa mais. E eu acho que quando você, até mesmo para quem não costuma fazer, eu falo todo dia, para você poder também entender aquilo como sendo hábito, né? E entender, além para aquilo virar um hábito e você poder ter uma adesão, você também entender os interins que acontecem na sua vida ao longo do tempo, que te atrapalham daquilo, e aí você vai driblando. Então, sei lá, se 3 coisas te atrapalham na semana para você ir na academia, na outra semana você vai conseguir driblar uma, então você vai tirar, na outra semana você vai driblar outra, você vai jogar aquilo fora. Então, até que aquilo vire, depois de 2 meses, um hábito, e aí sim você possa escolher ir 3, 4 vezes na semana, é interessante que você se proponha aí todo dia, né? Para que você faça aquilo de fato acontecer. Então, o exercício físico diário, né, para que se comece assim, acho que é uma dica boa, e também a gente entender que o exercício físico é isso que ele falou. Ele tem que ter um aumento da frequência cardíaca, porque senão ele não funciona como exercício. Então, quando vocês falam muito a história da caminhada, a caminhada, quando você cansa, automaticamente você para, você diminui seu ritmo, né? Então, muitas vezes acaba que ela pode não funcionar como exercício físico para o seu corpo, o seu metabolismo. Então, é interessante que, principalmente no começo, você tenha um profissional entendendo esse aumento da frequência cardíaca, qual que é o seu limiar, o que está sendo desgastante, o que está sendo efetivo. Não adianta, né? Invista em saúde para você não gastar em doença. A atividade física, ela é um pouco ingrata, né, Cá? Porque você tem que estar sempre renovando, né? Indo a mais. Porque muda o corpo, né? As questões adaptativas, né? O corpo muda a cada 3 meses. O nosso corpo, ele quer poupar. Ele quer poupar energia, né? Lógico que a gente estimulando, a gente vai mostrando para ele que ele não precisa se preocupar com isso, né? Mas a tendência nossa nosso corpo ele quer poupar energia, ele não sabe o que vem amanhã, né? Então a gente tem que... Hoje a ciência nos mostra táticas para que a gente minimize isso. E né? acho que entra a história lá da brincadeira da hashtag na força do ódio, né? Carol, Carolzita, quais são as hashtags aí na força do ódio da academia? Só vai, tem outra hashtag. Quer ver mais um teminha legal? Que também está muito na moda? Musculação, HIIT ou aeróbico? O que fazer? E aí? Vamos falar o que é então HIIT para elas entenderem? HIIT é o exercício intervalado de alta intensidade. E aquele onde você alterna frequência lá em cima, recuperação, frequência lá em cima, recuperação. Tá?
Normalmente eles são mais curtos, São né? mais E mais curtos intensos. e né? são intensos, né? Uhum. E aí, quem funciona mais? O HIIT, aeróbico ou musculação? Musculação. Eu, assim, posso responder? Pode. Depende, acho que da proposta, né? Depende da proposta. Depende de cada um. Pessoa destreinada, 3 anos sem fazer nada, vai fazer um HIIT? Não. Você vai matar ele, né? Então ele vai fazer um aeróbico de baixo impacto e vai focar na musculação, tá? A gente tem por princípio hoje mostrar que a musculação, o treino de força resistido é o exercício principal para emagrecimento, porque o principal mecanismo de emagrecimento hoje não é só a perda de gordura, mas a transformação em massa magra, em músculo. Então, o exercício de musculação é o que mais promove isso. Tá? Déficit calórico. Déficit calórico é o que vai emagrecer. Vai fazer. O HIIT é muito legal para quem já é treinado, né, cara? Então, assim, em vez de eu correr 1 hora na esteira, eu vou lá em 20 minutinhos eu resolvo minha questão. Então, é muito legal e funciona, tá? Mas só vai emagrecer se houver déficit calórico, né? Tá ficando chato isso. E o aeróbico é legal para que vocês entendam que ele vai te dar condicionamento para que você faça a força, né? Então precisa acontecer para ele te dar e não te cansar tanto. Quem não faz um agachamento sem sair cansado não está fazendo. Não tá fazendo direito, Porque o coração vai na boca, a frequência vai lá em cima. Mas você aguenta fazer mais. Aguenta fazer mais. Se você tiver um condicionamento cardiovascular, você vai conseguir aumentar a sua intensidade do treino de força. Então é cíclico, um vai alimentando o outro, tá? Tem um paciente, por isso que é legal assim, você pensar sempre em acolher o paciente, ver a necessidade dele, ver o que ele se adapta melhor. Tudo funciona. Precisa ver o que ele se adapta melhor. Ele se adapta melhor à água, ele se adapta melhor à esteira, mas a musculação sempre vai ter que estar presente, tá? Existe um paciente em especial que é o homem que ele tem boa massa muscular, mas ele também tem muita gordura. Esse paciente, a gente, ao invés da musculação, acaba priorizando um pouco mais o aeróbico. Também faz a musculação, mas tem que priorizar o aeróbico, tá? O resto a gente prioriza a musculação mesmo. Tem um perfil corpóreo mais difícil para emagrecer? Tem, né? Tem. Como tem os mais difíceis para ganhar músculo, né? Não necessariamente esse perfil é aquela paciente obesa. O paciente endomórfico, ele é mais difícil de perder peso, até porque o visual dele acaba sendo mais difícil de enxergar. O que é o paciente endomórfico? É aquele paciente que um pouquinho mais largo, que tem uma massa muscular natural já mais abundante, ele tem uma compleitura maior, a gente fala, né? O ectomorfo é aquele bem magrinho, daquele paciente mais longilíneo, você bate o olho nele, ele é longilíneo, tem a perna mais fina, né? O endomorfo já tem as coxas mais grossas, tem a cintura um pouco mais larga, tem glúteos maiores, isso a gente falando de corpo, né? Mas o mais difícil de emagrecer é aquele que não tem uma proposta mental, uma força mental para entender né? Do mesmo, acolher, é mais do mesmo, acolher o paciente, fazer ele entender, fazer ele entrar dentro do processo, né? E deixar bem claro para ele que ele é a parte mais importante desse processo. Perfeito. Então vamos para as questões. Vamos lá. Bate-bola. Vamos lá. Ir para o sofá depois do jantar aumenta os pneuzinhos? Depende do sofá, tô brincando. Depende do que você come no jantar também, então, né? É aquela... Se você fez tudo bonitinho, sua lição de casa no seu dia... Não tem problema comer pro jantar, né? Ir pro sofá. Jantar e pro sofá. Agora, tudo está dentro do mesmo princípio, né, Carol? Seguir a regra, seguir a alimentação, seguir o treino. O treino a gente tem falado para as pessoas, para quem não gosta, para quem está começando, é uma obrigação. Assim como comer, dormir, tomar banho, encaixa o treino na sua vida. Uma dica boa, como a gente tem feito, né? Os adultos que treinam logo pela manhã, na primeira atividade do dia, têm mais de 80% de adesão de médio e longo prazo. Porque eles não ficam sujeitos aos percalços do dia. Há uma reunião, choveu, o trânsito, então você vai já resolveu o problema. Esses são os que tendem a treinar. Mais uma outra hashtag, tá pago.
Hashtag tá pago, só vai, tá pago, academia, tá pago. hashtag na força do ódio, hashtag tá pago. Então não Lembrei. tem problema jantar e ir para o sofá, desde que o jantar, o que você comeu, esteja dentro do plano. Tá? Agora, falando de treino, Ah. se eu treinar bem agasalhado para suar mais, eu vou emagrecer mais rápido? É aquela coisa, né? Mas você sabe, isso é engraçado. Não, você vai desidratar mais, você vai perder mais líquido. A resposta, né? Mas é engraçado, quando Você conta eu quando treinava, você treinava, né? Jogava futebol. eles pegavam preparador físico, hein, de clube profissional. Pegava os meninos que estavam acima do peso, punha sanito, um agasalho por cima e punha para correr no sol. Gente, para perder né? peso. Não, e sabe Fazia quando isso. você Isso falava, é década de... Final da década de 80, começo da década de 90. Quando você falava que estavam gripadinhos, que colocava para treinar mais. Tá gripado? Vai correr no sol que passa, que cura. É verdade. Que na verdade hoje não, né? Não, né? Você corre o risco de uma miocardite, né? Você, na verdade, faz convalescência. Você está doente, você se Mas recupera gente. E depois você volta a fazer, forçar, né? Questões metabólicas do seu corpo. Então, você não faz exercício físico doente, não. Não, essa parte, assim, de treinamento de base, de atleta profissional, nossa, mudou muito, né? A evolução da educação física, da preparação física sobrevivemos, né? É assustador. Sobrevivemos, estamos aqui. Então, desculpa, mas não, você só desidrata, só faz mal para a saúde, tá bom? O consumo de ovos aumenta o colesterol? Depende do quanto, do colesterol, né? Também, né? A gente tem colesterol bom e o ruim, tá? Mas o colesterol bom, ele ajuda, tá? E essa história de que o consumo de ovos aumenta o colesterol ruim, que faz mal para a saúde, acho que é essa a pergunta, não é verdade. Não é verdade. Aliás, no passado era muito condenado e hoje muito. Um dos principais alimentos. Fonte tá? de proteína, né? Maravilhosa. Fonte de proteína, recurso alimentar fantástico. A gente usa muito, né, cara? Uhum. A gente usa muito ovo. A gente come muito ovo em casa. Uhum. Comer carboidrato à noite engorda? Não. Desde que você tenha... Se você tiver em superávit calórico, quer dizer, comendo mais calorias do que você gasta, vai engordar. Não importa se é à noite, se é de manhã, se é no almoço, se é no café da manhã, tá? O carboidrato... Mais uma vez a história do déficit calórico. É aquela coisa, né? 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de proteína, 4 calorias, e 1 grama de gordura, 9 calorias, tá? Acontece que existe um gasto energético para se consumir, para se digerir. Carboidrato está sendo o vilão do momento, né? Mas não é. Não é. O carboidrato é importante e não deve-se fazer restrição total de carboidrato pensando em emagrecimento, que não vai ser consistente. Não vai ter adesão, vai ter reganho de peso, tá? Então, carboidrato à noite não engorda desde que você siga o plano, tá? Siga o plano alimentar. Isso também já responde uma outra pergunta que a gente tem aqui, que é para fazer dieta tem que cortar o carboidrato? Então, não. Você pode diminuir, né? Então aí é aquela questão, vai ser feita uma conta, o seu índice metabólico basal, o seu gasto energético total do dia, quer dizer, as suas atividades do dia a dia, o quanto o seu treino vai gastar de energia, tá? Aí você tem o consumo total seu de calorias, aí a nutricionista vai montar o seu plano alimentar baseado nisso, criando um déficit calórico sustentável. Não adianta fazer um déficit calórico absurdo, porque não vai dar certo, tá? E aí é o papel fundamental da boa nutricionista. Então, não caiam nessas dietas super restritivas. O fim é o reganho. E até mais, né? A gente até conversou disso, né? Sobre ganhar sempre um pouquinho a mais, que é o famoso efeito sanfona. Temos outra aqui. Em qual refeição comer pão engorda menos? O pão vai engordar igual em qualquer refeição, né? Basicamente o que você perguntou do carboidrato à noite, né?
a pergunta acaba sendo a mesma. E a ideia é resposta, isso, na né? verdade. Tem um tipo de pão também, né? O tipo de farinha, se ele tem uma questão de grãos integrais, também isso muda muito. E a maneira como você consome, a gente Precisa fala, cortar né? totalmente o pão? É outra pergunta. Não, Né? você pode ingerir. Ah, eu não vivo sem pão. Passa isso para o nutricionista, ele vai encaixar o pão na sua dieta. Uhum. Acabou. O nutricionista pode encaixar o chocolate, o doce de leite, que hoje está na moda, né? O doce de leite. Ele, lógico, né? Também ele tem limitações, né? Você não vai comer uma montanha de doce. Mas ele consegue encaixar as coisas do seu dia a dia para que você tenha adesão, Uhum. tá? Que você não passe fome. Você vai comer bem sem passar fome. Sabe uma ponta legal disso aí? Quando você vai comer um hambúrguer desses aí, que é uma refeição completa, né, que eles vendem, é um hambúrguer médio com um refrigerante de 500 ml e uma batata frita. Tem cerca de 1.200, 1.300 calorias. Tá? Aí o arroz, né, que todo mundo chama de vilão. Sabe quanto você tem que comer de arroz para dar isso? 1 quilo. Meu Deus. Alguém consegue comer 1 quilo de arroz? Não, né? Que é o carboidrato que todo mundo Que é carboidrato fala, né? igual. Então, comida não engorda. É a maneira como come. Agora, é claro que a gente não pode entender, a gente está falando aqui um raciocínio matemático calórico, né, gente? Mas você tem que entender que a gente tem que ter questões nutricionais, boas nutricionais envolvidas no seu alimento, não é uma questão só caloria, né, valor numérico, né? Então, voltando lá atrás da história do pão, o tipo de pão, eu acho que conta muito nessa resposta, o tipo de alimentação ao longo do seu dia e como que você consome, eu sempre falo isso. Então, eu estou comendo pão com proteína, com fibra, eu vou consumir aquele carboidrato de uma forma. Eu estou comendo pão puro, né, com manteiga, é uma forma que não é muito... Manteiga não, margarina. É uma forma que não é realmente, a gente não recomendaria. Eu lembrei de um meme agora que é muito engraçado, não sei se você já viu, tem o cara fala assim, com o Bart Simpson, né, então ele põe assim, eu treinando todo dia na academia, comendo suplemento e indo no nutricionista, uma barriguinha. Aí aparece o Bart Simpson como trabalhador de construção civil, né, como pedreiro. Eu comendo pão e Coca-Cola, e todo forte, abdômen rasgado, né? Quer dizer, e isso acontece mesmo, porque ele é um trabalho muito físico, ele está o dia inteiro treinando, ele está construindo músculo, independente do que come. Ele está transformando aquela coca, aquele pão, aquela montanha de arroz e feijão que ele come em substrato energético para construção muscular, né? A gente faz pratão, né, de arroz, feijão, assim. Porque a demanda dele é enorme, né, cara? A demanda dele e outra, ele está habituado, ele já tem uma construção muscular grande. O músculo consome muito mais energia. O cara que é musculoso, ele faz... Bom, esses bodybuilders, pessoal, eles fazem dietas hipercalóricas para poder ter manutenção de massa muscular, né? Então, quanto mais músculo, mais você vai poder comer. Eu tenho que trocar tudo por light ou diet? Não, na verdade o diet é mais para o diabético, né? Diabético é um capítulo à parte aí no emagrecimento, resistência à insulina, né? Então, daria um podcast todas, dele, né? Hipotireoidismo, todas as patologias, a gente está falando aqui de, teoricamente, uma pessoa saudável. Né? E obesa, né? Porém, o light é quando você tem uma restrição. Se você tem o mesmo produto light, ele tem menos calorias, mas não necessariamente é mais saudável. E o diet não necessariamente é light. Às vezes você tem produtos diet que tem mais calorias do que o padrão, né? Eu acho que é válido também falar que a gente tem muito conceito de que esses açúcares, esses adoçantes são bons e na verdade não são, tá? Eles prejudicam muitas coisas relacionadas a metabolismo hepático. Então, cuidado com a história de ficar usando adoçante em tudo. A gente tem que aprender a comer saudável. Comer saudável não é enganar o gosto de doce, tá? Então, adoçante não é tão bonzinho assim quanto parece. Não é legal, mas às vezes é uma tática boa para transição, né? Então ele sai do refrigerante convencional, temporariamente ele passa para o diet para depois consumir água, né? Então às vezes a gente usa como uma tática de transição, mais uma vez, né? Tem todo tipo de gente, todo tipo de paciente, tem gente que se você for muito radical acaba espanando, então tem gente que vai e corta tudo de uma vez e é disciplinado e acabou. Tem gente que precisa de uma adaptação, então você usa
o diet, Mas não ter esse como conceito de que o diet é não, saudável. e né? que vai ser para sempre. Eu tô super saudável porque eu tomo Coca Zero, né? Não é. Você tá rindo, você faz isso. Eu sou apaixonada na Coquinha Zero, né? Então, não vou nem falar. Mas uma que acho que tá dentro das polêmicas, assim. Limão em jejum emagrece? Não. Rápido, assim, não. Emagrece isso aí pra Não academia. tem vazamento A gente nenhum. falou, mas o déficit calórico, mais uma vez, mas a história, eu acho que do limão, o que eu acredito que tenha o conceito é o seguinte: a gente tem alimentos que podem ajudar numa questão oxidativa, né? A transformar caminhos de conversão hormonal. Então, alguns alimentos, né? As frutas azedinhas, enfim, algumas verduras, elas podem converter e ajudar nessa questão oxidativa e na questão de padrões hormonais. Então, são bons para um outro tipo de questão, mas não para a história do emagrecimento. E beber água ajuda a emagrecer? Sim. Muito, super, né? Super. Mas essa é uma pergunta capciosa, né? A pessoa vai achar que é só beber água o dia inteiro, né? Não é? Beber água ajuda a emagrecer se você vai tirar o refrigerante, né? E se você vai tirar o suco de caixinha, pelo amor do Senhor. E se você vai tirar o suco de fruta também, né, natural, porque o suco de fruta, ele tem um teor de açúcar muito grande, proporcional em relação ao nutriente, né? Então, se eu for colocar na balança, ele tem muito mais açúcar do que nutriente. Então, o ideal é comer a fruta e não tomar o suco. Mas se a pessoa também tem uma ingesta baixa, seu corpo vai tender a reter, porque ele vai entender que a demanda é menor. E aí dá uma inchadinha também, né? Então, se você tem uma demanda maior de água, você acaba retendo menos. Tá? Mas se o pessoal tomar líquido nas refeições, engorda? Não, líquido não. Que líquido, né? Depende. Né? Tem gente que usa beber a água como uma tática, porque você preenche espaço no estômago, dá uma distensão e a distensão do estômago libera hormônios que dão a saciedade, tá? Então, tem gente que usa. Eu não acho legal, particularmente. Eu acho que na hora pelo contrário, eu acho que não deve ingerir água, senta e come a comida programada pelo nutricionista. Acabou. Segue o plano que está tudo certo, está tudo dentro do programado, tá? Agora, realmente, né, você toma 2 copões d'água, você distende o estômago, mas dali a pouco também a água foi embora, você está com fome de novo, tá? É só uma tática, teoricamente, de ingerir menos comida na refeição, mas depois vai ter fome. Então, come aquilo que sacia, o que foi programado, tá tudo certo. A gente tem mais 2 perguntas aqui. Dormir mal engorda? Sim. Muito. Dormir mal engorda, dormir mal estressa, cortisol. Dormir mal faz a gente ter esquecimento. Dormir mal faz aumentar sua pressão, faz um monte de coisa. De uma maneira assim, ela interfere no metabolismo do cortisol, né? E aí vai te fazer reter líquido, engordar, tá? Então o sono é um dos... Né, a gente acho que chegou a comentar no outro episódio, né? Os 3 pilares, alimentação, treino e o sono. Esses 3 pilares têm que estar alinhados. Então, por isso que a gente até falou que a consulta é uma consulta assim, de 1h30, porque a gente tem que entender, 1h30, tem que entender o nível de estresse que o paciente está. O estresse tira o sono, o estresse muda o metabolismo do cortisol, o estresse não deixa emagrecer. Tá? Então, todas essas nuances, né? Não é só a parte 1 mais 1, né, matemática da coisa do déficit calórico. Você tem que ter toda essa coisa bem entendida, né? Nível de estresse da pessoa, como que é a vida dela, em que fase da vida está, se hormonalmente está tudo ok, porque tudo isso interfere. Então, o estresse interfere diretamente no sono, interfere diretamente no emagrecimento. E estresse não necessariamente é coisa ruim, né? A gente fala isso, você pode estar estressado com coisas boas, né? Vou correr meia maratona, enfim, sou triatleta, então sou jogador de futebol. Você pode ter um estresse corpóreo e estar num momento maravilhoso da sua vida, né? Então não quer dizer necessariamente que estresse é vinculado a coisa, ele vem de coisa ruim, na verdade, né? Aí você está falando de um estresse metabólico ali, né? Tá, e para finalizar aqui as dúvidas que o pessoal mandou pra gente, por que o peso desce mais no início da dieta?
Nós falamos disso. O que No podcast acontece é o anterior. seguinte, você está parado, você está sedentário, você está pesado. Então, qualquer coisa que você faça vai aumentar a sua demanda calórica, vai aumentar o gasto de energia. Depois, seu corpo vai se adaptar a isso, numa tentativa de proteção. O que você está gastando, ele vai querer reter, vai se adaptar. Tá? Então, realmente, no começo, a resposta é rápida, tá? E conforme você vai melhorando o seu funcionamento, seu corpo tende a adaptar. A gente até usou o termo, né, que a atividade é um pouco ingrata, porque você está sempre tendo que se superar, né? Sempre aumentando a demanda, aumentando a intensidade do treino. Não precisa ser o tempo de treino, mas pelo menos a intensidade, tá? Mas realmente, no começo, é aquilo que a gente falou, né? Se eu peso 120 quilos, eu preciso de uma demanda energética para levantar dessa cadeira. Mas se eu estou pesando 100, eu já não preciso dessa demanda. Eu vou gastar muito menos. As mesmas atividades, você estando mais leve, você tem uma demanda energética menor, você acaba perdendo menos peso. Check. Acho que é isso, né? Ficou claro, né? Adoramos. Ficou claro, cara? Ficou claro. Mais alguma dúvida? Entendeu? Tá tudo certo. Então, obrigado por vocês estarem com a gente. Legal. Voltaremos com mais temas polêmicos e bons. Isso aí. Né? Beijo.